Vamos orar pela meditação? Deus tem uma palavra aos nossos corações hoje. Aleluia. Feche seus olhos agora e ore comigo pedindo: Deus, fala ao meu coração nessa noite. Fala a minha vida, Pai, fala. E transmite a Tua palavra ao profundo do meu ser. Pai amado, nessa noite eu quero suplicar mais uma vez a Tua bênção sobre todos nós. Quero pedir, ó meu Deus, fala ao nosso coração, fala a nossa vida, Senhor. Ministra a Tua palavra, ó Deus, ao profundo do nosso ser. Eu te peço nessa noite, meu Deus, usa a minha vida para falar com a Tua igreja, para falar com o Teu povo, para falar com aqueles que estão nos ouvindo e assistindo através da internet, ou talvez aqueles que um dia ouvirão essa mensagem através do CD ou através da internet também. Ó Pai, esse momento é Teu, esse momento nós consagramos ele a Ti, nós dedicamos ele mais uma vez a Ti, porque cantamos há pouco para Te adorar, oramos invocando a Tua face, e agora, meu Deus, nós estamos prestes a abrir a Tua palavra, a ler os Teus mandamentos, e a Tua palavra, meu Deus, ela é para nós vida, ela é para nós o nosso alimento, ela é para nós o manual da nossa existência. A Tua palavra para nós é como a bússola para o marinheiro, é como o mapa para o peregrino, é o alimento para os nossos corações. Ó Deus, a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Os Teus estatutos, ó Deus, nos nossos lábios são doces e no nosso coração ele é agradável. A Tua palavra, ela é mais preciosa do que o ouro refinado. E nós queremos, Senhor, nessa hora Te pedir, ó Deus, fala ao nosso coração, meu Pai. Fala mesmo, Senhor. Ó Deus, que todas as obras contrárias, toda obra maligna, todo principado e potestade que quer impedir o conhecimento da Tua palavra no nosso coração, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda obra maligna que tenta impedir com que as mentes e os corações que me ouvem não conheçam o Evangelho de Jesus, que agora essas obras sejam destruídas em nome de Jesus. Ó Deus, a Tua palavra nos diz que o príncipe deste século tem cegado o entendimento de muitos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus. Eu quero agora, em nome de Jesus, repreender o príncipe deste século, e repreender também toda consciência cauterizada, toda mente que muitas vezes tem escamas, olhos que têm cegueiras, ouvidos que são surdos, que sejam destapados agora em nome de Jesus, que os olhos sejam abertos agora em nome de Jesus, e que a consciência seja libertada pelo poder do nome de Jesus. Ó Senhor, eu faço essa oração, porque um dia, Senhor, o Senhor tocou na minha consciência, um dia, Senhor, os meus olhos foram abertos, um dia os meus ouvidos foram tocados, foram destapados. Um dia o meu coração foi aquecido pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus estatutos. Obrigado pelos Teus mandamentos. E eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, aviva-nos com o Teu poder, toca-nos em todas as áreas da nossa vida,
e manifesta a tua glória e o teu amor sobre todos nós, porque sem ti, Senhor, nós nada somos, nós nada podemos e nós nada fazemos, mas contigo faremos proezas, contigo conheceremos a tua palavra, contigo entenderemos os teus estatutos, contigo conheceremos a tua vontade, alegraremos o teu coração, cumpriremos os teus mandamentos e glorificaremos o teu nome. Em nome de Jesus, eu te agradeço porque sei que essa oração será respondida para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Amém. Amém. Diga para o irmão que está ao teu lado: olha, que Deus fale com você poderosamente essa noite. Que Deus fale com você poderosamente essa noite. Pode dizer para o que está na frente, atrás, do lado, aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet, que Deus fale com você poderosamente em nome de Jesus essa noite. Glória a Deus. Eu nasci acreditando que Deus existia. E um segundo pensamento desde novo, desde quando eu tinha meus 4 anos de idade, por volta disso, eu me lembro, 4, 5 anos, eu aprendi que a Bíblia era a palavra de Deus. Eu me recordo que eu fui alfabetizado e a primeira coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia para tentar ler. E deitei na cama da minha mãe e abri numa parte da Bíblia e não entendi nada. Tinha 6 anos de idade. E eu falei: meu Deus, quantas palavras tem aqui? Que livro grande é esse? Essas folhas fininhas. Mas eu abri a Bíblia e ali fui lê-la. Recordo-me que era uma daquelas passagens de Crônicas, Samuel, porque era um monte de nome estranho, que nada tinha nexo para mim com 6 anos de idade. Mas eu cresci, e eu me lembro que nesse crescimento, eu sempre ia à Bíblia para ter respostas da parte de Deus. E eu me recordo que nos momentos mais difíceis da minha vida, e mais dolorosos, eu lia a Bíblia, para poder então, assim, receber consolo da parte de Deus. E milagrosamente, mesmo crescendo numa religião errada, mesmo cultuando ídolos errados, seguindo filosofias de vida errada, todas as vezes que eu ia à Bíblia, que eu ia à palavra de Deus, Deus consolava o meu coração. E eu me lembro disso, ficava uma aliança entre eu, o meu coração e as Escrituras, porque eu sabia que por maior que fosse o problema que eu passasse, no momento em que eu lesse a Bíblia, a minha alma seria alimentada. Depois da minha conversão, esse livro passou, já era o livro da minha vida. Eu me recordo ainda com uns 12 anos de idade, eu lia a Bíblia todos os dias, à noite, antes de dormir. Comecei a ir à igreja católica sozinho, aos 8 anos de idade, para aprender mais de Deus, durante as semanas. Minha mãe não deixava eu sair da periferia, tinha uma demarcação que eu não podia passar, era a regra de casa, mas para ir aprender a palavra de Deus, ela me permitia. E tinha algumas tias que ensinavam algumas lições, e eu pegava os meus livrinhos e ia lá para a igreja católica. E toda vez que eu pegava esse livro, amados, algo de bom acontecia. Você segura nas suas mãos a palavra do Deus eterno. Palavra de Deus que te alimenta, que te guia, que te nutre, que te conduzirá ao encontro do amado da sua alma. Abra o seu livro de amor, a sua carta de amor, no Evangelho de Mateus.
capítulo de número 10. Quero ler Mateus, Lucas e Marcos, versículo de número 1. Ou melhor, vamos para Marcos direto, irmãos. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 13. Depois nós iremos para os outros textos. Marcos capítulo 3, versículo 13. Abriu a sua carta de amor? Lembra quando você se apaixonou pela sua cara metade? O que você fazia? Mandava uma cartinha de amor, não era assim? Poema, colocava perfume, não era? Lembra disso? As meninas faziam florzinha, coraçãozinho, não é assim? Uma carta de amor. Não? Não era dessa época? Da época da... Não teve isso? Então a Jana te pega depois. Mas olha, que fase maravilhosa. E não era gostoso receber um poema, né? Da pessoa que você amava, não era? Maravilhoso. Mesmo que fosse uma cópia de um autor, não tem problema. O importante é que aquelas palavras expressassem aquilo. A Bíblia é a carta de amor de Deus para você. É a carta de amor de Deus para você. Mateus, ou melhor, Marcos 3,13, o que diz? Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviassem a pregar. Agora, deixa o seu dedo aí e vamos para Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 12. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12, vai tratar do mesmo tema. Lucas 6,12 vai falar: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e os escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Jesus chamou 12 homens e os designou apóstolos. Até então, o termo apóstolo não existia. Existia profeta, sacerdote, sacerdotisa, profetisa, mas apóstolo foi uma inauguração do mestre. E agora Mateus 10, versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e aí vai o nome dos 12. Agora volte comigo lá para Marcos de novo. Podem ver que é a mesma passagem. Esses 3 evangelhos são chamados evangelhos sinóticos. São evangelhos parecidos. Eles são biografias da vida e da obra de Jesus Cristo. Cada um dos evangelhos foram escritos olhando Jesus por uma ótica. Mateus teve uma ótica de Jesus, Marcos teve outra ótica de Jesus e Lucas outra ótica. São chamados sinóticos por isso, porque tratam do mesmo tema com ângulos diferentes. Mateus vai escrever para os judeus Jesus como o Messias,
como rei. Marcos, discípulo de Pedro, vai escrever para os romanos, mostrando Jesus como aquele que executa a obra de Deus, como aquele que faz acontecer. E Lucas vai escrever para os gregos, designando um Jesus já no aspecto mais detalhado, trabalhando características da sua humanidade, revelando minuciosidades peculiares como os gregos gostavam de trabalhar. Cada um escreveu para um grupo de pessoas, mas ao longo dos séculos Deus sabia que esse livro seria usado por todas as igrejas em todas as gerações. São 3 óticas diferentes. E o Evangelho de João, pastor? Ele trata Jesus de uma outra forma. Ele já é um evangelho universal, porque trata Jesus de cima, já trata Jesus como Deus, a pessoa de Deus, a pessoa do divino, o Deus que vira homem e que se manifesta entre nós e que é o Todo-Poderoso encarnado e manifestado através de Jesus Cristo. Como eu disse, Mateus escreve para os judeus, trazendo o Messias, o Rei de Israel. Marcos escreve para os romanos, trazendo Jesus como aquele trabalhador. Pode ver que o Evangelho de Marcos ele é bem curtinho, são 16 capítulos. Já o Evangelho de Marcos começa Jesus fazendo, realizando. É uma cura em cima da outra, é tudo muito rápido. É um Jesus que trabalha. Era uma característica dos romanos. Os romanos eram assim. Os romanos eram conquistadores, pragmáticos. E já Lucas, ele trabalha mais nessa perspectiva dos gregos, porque os gregos gostavam de filosofia, gostavam de pensamentos, gostavam de detalhes, gostavam de ver nas entrelinhas. Então o Espírito Santo conduziu Lucas dessa forma. E quando eu leio os evangelhos, eu leio de uma forma muito especial, porque eu gosto de comparar o que um diz e o que o outro falou, porque em todos os textos foi o Espírito Santo usando os apóstolos, o Espírito Santo dando revelações exclusivas para cada um deles. E o Evangelho de Marcos aqui fala algo singular. Vamos ler de novo o versículo 13. Olha só o que diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. O tema da minha mensagem é: vieram para junto dele. Repita comigo: vieram para junto dele. Eu quero orar mais uma vez em cima desse tema, para que Deus marque essa palavra no seu coração. Pai, na pessoa de Jesus, eu vou a Ti mais uma vez e peço, marca as nossas vidas com a Tua palavra. Ó Deus bendito, ilumina os nossos corações nessa noite. Pelo poder do Teu Espírito, faz-nos entender os Teus caminhos, os Teus desígnios, e enche-nos com o Teu Espírito, como foi um dia com Lutero, quando o Teu Espírito falou com ele: o justo viverá pela fé. E hoje, Deus, somos frutos daquela voz no coração daquele homem corajoso, que guardou a Tua palavra no coração e creu nela. Queremos crer na Tua palavra e queremos agir de forma tão varonil quanto foi um dia o Teu servo Martinho Lutero. Vivifica a Tua palavra no nosso coração e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Jesus escolhe. Ele escolhe quem? Ele escolhe quem Ele quis. O texto é bem contundente. Os critérios do mestre são critérios especiais. Ele escolheu quem? Quem Ele quis.
Por quê? Porque Ele quis, Ele tem um desejo. Irmãos, Deus é volitivo, Ele tem vontades. Deus é livre de fazer o que Ele quer, como Ele quer e como Ele decide fazer. Deus escolheu amar, Deus escolheu perdoar, Deus escolheu se revelar a nós e deixou-nos como manual a Bíblia Sagrada. Deus quis, foi vontade de Deus. Ele é um ser livre, a liberdade em Deus é um dos seus atributos. Ele é livre, Ele pode fazer. E Ele aqui, Jesus, passa uma noite de oração, está no início do seu ministério. Antes de fazer alguma coisa, olha só que lição fantástica. Antes de fazer alguma coisa, o que Ele faz? Ora, ora, ora. E aí, Ele escolhe 12. Mas essa escolha não é uma escolha qualquer. Essa escolha é um convite, é uma vocação. Nós fomos escolhidos por Deus, igreja. Escolhidos para quê, pastor? Escolhidos para um propósito. Você já ouviu a expressão, você é um vocacionado por Deus? Já ouviu essa expressão? Qual é a sua vocação, irmão? Qual é o seu chamado? O texto diz aqui que Ele chamou. O que é isso? O que é ser chamado? Ser chamado é isso, é ser vocacionado, é ser eleito, é ser convidado. E no grego, essa expressão chamado, vocacionado, é magnífica, porque a palavra no grego significa assim, é ser convidado para uma grande festa. Deus te chamou para uma grande festa. Deus te chamou para viver uma vida maravilhosa, uma vida especial, na presença dEle, com o povo dEle, vivendo como em festa, porque agora as trevas não podem mais te escravizar, porque Jesus morreu na cruz para destruir o diabo, para destruir o pecado, para te dar uma nova natureza, para te dar um novo coração. Temos ou não temos motivo de festejar? Temos. Você é vocacionado por Deus? Você é chamado por Deus? As Escrituras vão mencionar 2 tipos de convites. O convite de Deus a toda a humanidade para a salvação e o convite de Deus a alguns salvos para uma obra especial. É aí onde Deus separa os seus levitas, separa os seus sacerdotes, separa os seus ministros. Olha que honra, gente. Pare comigo e pense por um único momento. Nascemos escravos do pecado. Nascemos sob júdice de uma condenação eterna. Alguém já me disse assim, que se Deus não quisesse ter salvado ninguém, e que toda a humanidade que existiu, que existe, que existirá, fosse para o inferno, mesmo assim, Deus ainda seria santo e digno de todo louvor. Por quê? Porque Adão e Eva entregaram a chave da vida para o inimigo. Então nós somos herdeiros dessa semente do pecado. É como se nós estivéssemos num caminhão gigante ou num trem e que está indo por uma pirambeira violenta rumo ao inferno. Se Deus nos condenasse no inferno, Ele ainda seria justo e digno, porque Ele disse, a alma que pecasse morreria, e somos pecadores. Mas aí onde entra a misericórdia de Deus. A misericórdia vem uma voz dos céus, que ecoa nesse trem, nesse caminhão, e diz,
eu vou enviar o meu filho para te salvar. E aí essa voz, que é uma profecia, se cumpre, e o filho veio, e o filho morre, e o filho ressuscita, e essa voz continua ecoando agora, dizendo: a salvação veio por Jesus. Se você crer nele, confiar nele, se entregar a ele, você não vai para o inferno, você vai para o céu. E todos aqueles que estão indo nessa queda livre, rumo ao inferno, no momento que dizem: sim, eu confio em Jesus, sim, os meus olhos agora reconhecem que Ele é o Filho de Deus, sim, eu entrego a minha vida a Jesus, sim, eu sei que eu sou um pecador e que eu preciso dEle, essas pessoas milagrosamente são libertas dessa queda livre, e agora vivem uma vida libertas, e sobem rumo a Canaã celestial. Essa é a misericórdia de Deus. E agora, rumos a Canaã celestial, Ele ainda nos separa para sermos ministros, para sermos pastores, para sermos pregadores, para sermos anunciadores das boas novas. E é por isso que o profeta vai dizer que os pés daquele que proclamam as boas novas é um pé bem-aventurado, são pés felizes. Por quê? Porque eles estão num trajeto divulgando as grandezas do reino eterno de Deus, nesse reino corrompido. Irmãos, a maior honra e o maior milagre de alguém é ser salvo, e depois dessa salvação, é poder ser um proclamador da salvação de Deus a muitas pessoas. Nenhuma riqueza se compara a essa grandeza de Deus, amém, queridos? Por isso, que ser chamado é isso, é convite. É convite para quê, pastor? Por uma arapuca divina? Não, é convite para uma festa. Se talvez você se converteu e a tua vida não te faz viver essa dimensão da festa, não é porque falta no dono da festa bênçãos ao te dar. Talvez falta no seu coração disposição e entrega de enxergar a festa do teu rei. Queridos, o convite de Deus a nós é tão grande, tão magnífico, que quando alguém aceita Jesus, todos os seres celestiais, presta atenção, todos os seres celestiais festejam por aquela alma. Pastor, quantos anjos existem? Quantos arcanjos existem? Quantos querubins e serafins existem? Eu não sei. A Bíblia fala que são muitos. Mas a Bíblia fala lá em Lucas 15, que quando uma alma, presta atenção na declaração bíblica, uma única alma, seja no lugar que for, reconhece que Jesus é o Salvador, e ela se entrega a Jesus, e se arrepende dos seus pecados, todo o cosmos celestial faz festa no céu. É a inauguração da grande festa da sua vida. E essa festa, ela continua na nossa vida, porque nós fomos chamados para uma festa, a festa de Deus. É assim. Mas vem as tribulações, vem as lutas, vem, não se preocupe. Você foi alistado no livro da vida para viver em triunfo, em festa e em vitória. Pode dar um glória a Deus? Aleluia. Então Ele nos escolheu. Ele nos escolheu como Ele quis. Para quê? Para uma festa. Uma festa. Uma festa na presença dEle. Uma festa para Ele. Uma festa com o povo dEle, cumprindo a vontade dEle. Mas agora, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, ele só mostra o seguinte: que Jesus separa 12 e os 12 já saem expulsando o demônio, curando o enfermo, pisando em escorpião, pisando em cobra, etc e tal. E hoje eu quero aqui quebrar um pouco um paradigma que tem na nossa cabeça, que é do utilitarismo. Nós achamos que Deus somente está conosco quando a gente é muito útil para Deus. Olha, eu quero te dizer que os valores de Deus não são como os nossos valores. Os valores de Deus são diferentes dos nossos valores. Quando um casal se apaixona,
Qual é o grande desejo desse casal? Qual é o grande desejo desse casal de namorados, recém-apaixonados? Qual é, Alex? Qual é? Qual é a Fernanda? Está chegando, né? Mas quando você olhou para a Fernanda e se apaixonou, o que você queria? Acima de tudo. Fala, Fernanda. Tantas coisas, fala, Fernanda. O que era? Você queria estar longe, queria estar perto, queria abraçar, queria se distanciar? O que é? Ellen? Quando você se apaixonou pelo Reinaldo? Dá beijinho nele, não é? Você queria dar beijo? Você fez assim? Está junto. Irmãos, quando alguém se apaixona, qual é a grande dimensão dessa pessoa? É estar junto. Você não está preocupado se está bonitinho, está bonitinha, beleza, você quer estar do lado. Você vai dormir, você quer cheirar a roupa daquela pessoa que você ama, para lembrar do perfume dela. Você não pensa em outra coisa, você fica meio abobado, não é assim? Não é assim? O que foi? Estou apaixonado. Não é assim, gente? Não é assim? Olha, um dos sentimentos mais lindos da vida de alguém é poder amar. E é poder ser amado. É ou não é? Foi assim, Neuza? Não foi assim, William? Não foi assim, Miriam, um dia? Não foi assim? Quem um dia se apaixonou de verdade, o que mais queria, mesmo depois de uma briguinha, tal, é voltar a estar perto, é sentir o cheiro, saber que está do lado. E aí casa? Quer curtir a pessoa intensamente. E aí vem os filhos. Quando o seu filho nasce, você já chega para ele e fala assim: aqui está a sua profissional, 15 anos você vai trabalhar, já tirei seu RG, viu, rapaz? É assim que você faz? Papai, o que o papai faz? O que o papai faz? Quer ficar com a criança no colo, chora com a criança. Eu me recordo que quando o Felipe nasceu, eu que dei o meu primeiro banho, o primeiro banho dos meus filhos, fui eu que dei. E eu vi o Felipe tomando banho no hospital, eu chorava que nem criança. O pessoal falava: o que foi? Eu falei: sei lá, chorava, da alegria de poder ter sido presenteado por Deus com uma vida para mim, para eu cuidar. Eu me lembro que quando eu tive o Lucas, depois que eu voltei a trabalhar, meus diretores da Ipanema, o Alcírio e o Cândido, me perguntaram assim: qual é o sentimento de ser pai? E eu disse assim para eles, eu nunca mais me esqueci. Respondi dessa forma: é como se a vida tivesse sentido. Quando nasceu meu primeiro filho, esse sentimento me veio. A vida tem sentido, de uma forma maravilhosa. Eu me recordo que ficamos na casa da minha sogra a primeira semana, e quando eu e a Nídia chegamos na nossa casa aqui em Poá, com o Lucas, que colocamos ele no berço, 2 meninos, eu tinha 25 anos, ela tinha, amor, 22, 21 anos, 2 meninos, nós nos sentimos frágeis. Amor, a gente vai cuidar desse bebê. E ela, eu falei: amor, e aí? Eu não sei, amor. Deu um sentimento em nós de fragilidade. O que a gente é? Somos 2 moleques. Cuidar de uma vida, isso é muita responsabilidade. Mas naquele momento que Deus me deu o prazer de ter o Lucas e depois o Felipe, qual era o meu desejo? Era só de amá-los, de curti-los, de sorrir com eles. Não é assim, Márcio? Não é maravilhoso? Bernardo pode dar trabalho a noite toda. Quantas são as noites que um pai passa de olhos abertos, com o filho no braço, mas lá no fundo destruído, e você ainda diz: eu faria 1000 vezes isso. É ou não é? Você está olhando para aquela criança dizendo assim: eu estou te balançando hoje, mas amanhã você vai ver, rapaz, quando você começar a trabalhar, eu quero salário triplicado. É assim que você faz? É assim? Esse sentimento vem sobre você? Tem pai aqui que está balançando a cabeça, está doente esse pai, está doente, está ou não está? Porque qual é o desejo, gente?
Qual é o desejo quando a gente ama uma pessoa? A gente quer estar do lado dela. Quando nasce um filho, claro, eu não quero que os meus filhos se precipitem, mas eu quero curtir os meus netos. Já falei para eles, quero curtir na hora certa. Ai deles, se pirulitarem. Ai deles. Já falei, fez filho na hora errada, vai cuidar, porque eu criei eles e agora eu vou brincar com os meus netos. Eu não vou criar meus netos. Amém, igreja? E tem que ser assim, viu, pai? A gente não pode ser mole, não. Só porque tem uns buguelão aí, né? Tem corpo para fazer filho, mas não está na hora de fazer filho, entendeu? Está dado o recado, né? Sexo só depois do casamento. Certo, jovens? Certos adolescentes? Mas voltando, quando você olha uma criança, você quer amá-la. Eu me lembro que o Lucas, eu chegava em casa e ele falava assim, sessão brincadeira. Puxa, eu estava detonado. Sessão brincadeira, irmãos. Era cavalinho, e eu saía com ele, meu Deus do céu. E olha, cavalinho, o pai já não aguentava mais. Sessão cosquinha, gente. Sessão cosquinha no Lucas era terrível, porque ele não tinha limite. Eu começo a sorrir, eu paro porque eu travo, eu fico sem ar, né? Eu sou desse tipo. O Lucas não, vai mais, nada fazia ele. E poxa, era sessão cosquinha. Pai, sessão cosquinha, pai. Então eu tinha que pagar o pedágio. Com o Felipe foi um pouco menos, porque o Felipe tinha um Lucas para brincar. Eu falei, ufa, já brinquei, mas por outro lado senti falta por causa da intensidade com um e não da intensidade com o outro. Agora, por que eu estou te falando tudo isso? Minha alegria era estar com eles, era curti-los, era amá-los. Quando eles tinham seus 3 a 5 anos, eu já me satisfazia no quê? Bastava eles aprender o que era certo e errado. Eu não mandava eles lavar louça. Vai lavar louça, moleque, 3 anos de idade. Vai lá! Não, bastava não quebrar o copo, pôr no lugar certo. É ou não é? Aí vai e amadurece, chega a hora de compartilhar a responsabilidade. E na hora certa, com a maturidade correta, o trabalhar deles é uma recompensa a nós. Hoje eu tenho 2 companheiros em casa, que são os meus amigos, que compartilham comigo, na ausência da minha esposa, a nossa vida. E nós nos curtimos juntos, nos amamos juntos, um serve ao outro, porque agora ele já tem idade para compartilhar suas responsabilidades. Mas no início, era só uma projeção de amor. Depois, uma projeção de educação. E agora, uma projeção de compartilhação. Mas se eu tivesse imposto a eles, na hora errada, essa compartilhação, eles talvez não fossem saudáveis. Por que eu estou falando tudo isso, amados? Estou falando tudo isso para chamar a atenção a vocês sobre o versículo de número 13. Porque Jesus escolhe e chama aqueles em que Ele quis, os quais o seu único objetivo não era o trabalho pelo trabalho. Presta bastante atenção nessa tese. Jesus chama os 12 para estarem ao lado dele. O que mais, pastor? Mais nada. Jesus chamou os 12 para estarem com ele, para olhar nos olhos dele, para abraçá-los, para orientá-los, para ensiná-los, para amá-los. O ministério de Jesus foi um ministério de ensino. Se você pegar o número de vezes em que Jesus está pregando, são algumas vezes. Se você pegar a quantidade de vezes que Jesus está ensinando, são dezenas de vezes. Porque Jesus queria estar com eles, ensinando eles. Nessa noite eu quero te falar isso, amado, eu quero quebrar esse tabu do seu coração. Talvez você se sinta útil para Deus só quando você faz algo para Ele. Eu quero te dizer, não é. Deus quer que você esteja junto dEle, perto dEle,
ao lado dele. Você foi convidado para uma festa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, simplesmente para estar com Ele. Você não foi convidado para comer os seus banquetes, ver os seus milagres, receber as bênçãos. Não, isso é tudo secundário, gente. Isso é tudo secundário. Você foi convidado para viver diante dEle, para ouvir o coração dEle bater, para ver Ele sussurrar nos seus ouvidos segredos a você. Eu quero hoje te desafiar a pensar sobre isso, porque somos fruto de uma geração ativista, doente, que olha para o muito fazer e por pouco se relacionar. E aqui, quando eu falo se relacionar, eu não estou abordando hoje relacionar na horizontal entre irmãos. Isso é maravilhoso. Hoje eu quero, nessa minha tese, defender que o nosso relacionamento nasce na horizontal quando ele é realmente cravado na vertical. Quer conhecer um crente que realmente tem comunhão? É porque ele, antes de ter comunhão com os irmãos, ele desfruta do Mestre. E quem se enche do Mestre na vertical, transborda na horizontal. Ama os irmãos na horizontal. Quem muito diz que é consagrado e não consegue compartilhar um sorriso, compartilhar um abraço, é porque o seu relacionamento com o Mestre está fadado à derrota. Hoje aqui eu quero te fazer refletir sobre isso. Os apóstolos foram chamados para desfrutarem com o Mestre de um relacionamento de primeira mão, um relacionamento marcado de afetos. Olha só que curioso, talvez você diga assim, mas pastor, explica uma coisa, pastor, esse relacionamento dos apóstolos não foi um relacionamento porque Jesus estava presente, e então, logo, eles puderam ouvir o coração, abraçá-lo, ser repreendido? Sim, era porque Jesus era fisicamente visível, palpável, visto. Mas agora eu quero te dar boa notícia. No Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16, Jesus diz assim, que ele seria levado, mas ele daria outro Consolador, da mesma espécie e natureza dele. E no grego, olha que fantástico, a palavra Consolador é parakletos. Pará é ao lado, kletos é chamado, ao lado daquele que te chamou. O Espírito Santo de Deus está ao seu lado. Ele está não só ao seu lado, mas ele está dentro de você. E o desejo dele não é te abençoar por te abençoar, mas é te visitar, é te restaurar, é vasculhar a sua vida, é se relacionar com você. Que tipo de relacionamento? O relacionamento de primeira mão, um relacionamento marcado de afeto, marcado de amor, marcado de consolo, marcado de justiça. Paracletos, Ele está ao nosso lado. Hoje é possível nos relacionarmos de novo com Deus, em primeira mão, como foi nos dias apostólicos. Não mais de forma visível, mas de forma invisível. E uma coisa que me chama a atenção no Evangelho de João, eu quero que você abra comigo agora o Evangelho de João. Você diz assim, mas pastor, será que isso tem a ver com a minha vida? Jesus, depois de ter prometido o Espírito Santo aos apóstolos, e olha, amados, a tradução de Paracletos, ela pode ser mais vaga do que você imagina.
Paracleto significa estar ao lado. Estar ao lado fazendo o quê? Estar ao lado intercedendo por ele. Estar ao lado advogando ele. Estar ao lado aconselhando ele. Estar ao lado liderando ele. Estar ao lado ensinando ele. Estar ao lado, todas essas coisas. Hoje o Espírito de Deus, Ele está ao seu lado, sendo o seu advogado, sendo o seu conselheiro, sendo o seu intercessor, sendo o seu professor, sendo o seu guia, sendo o seu tudo. Dá para se relacionar com Ele? Glória a Deus. Nessa noite Deus quer que você pause dentro do seu coração e talvez deixe de fazer um pouco algumas coisas, para fazê-las bem lá na frente. Porque quando a gente de fato vive diante dele, a gente não precisa mostrar nada para ninguém. Eu estive recentemente com um pastor conversando. Eu sou meio besta, sabe, irmãos? Eu amo pastorear. E um dos meus dons principais é formar discípulos, formar obreiros. Então eu não perco a oportunidade de estar com um pastor para ou aprender algo da parte desse pastor, ou para poder agregar alguma coisa à vida. E tem um colega que eu sempre tentei me relacionar com ele, mas na última ocasião que eu fiquei com ele, foi muito difícil, mas muito difícil, porque o diálogo era mais ou menos assim: eu faço isso, eu sou bom naquilo, eu sou não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Eu falava, meu Deus, é a quarta pessoa da Trindade diante de mim. O cara era muito bom, uma autoafirmação. Eu sei que tem pessoas que precisam provar para alguém que são alguma coisa, talvez porque sofreram tanto na vida sendo pessoas desconsideradas, mas eu quero te dizer, filho, talvez se um dia na vida teu pai te humilhou, tua mãe te humilhou, todos te humilharam, você mesmo se humilhou, eu quero te dizer que Deus restaura essa imagem em você. Hoje Ele te ama porque Ele te ama. Você é precioso para Ele. O céu já te pertence porque o sangue de Jesus abriu a porta para você. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é amado de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém o que você faz ou deixa de fazer. E eu saí daquela visita, porque eu fui visitá-lo, um pouco triste. Falei, poxa vida, Senhor, abençoa meu irmão, esse pastor, porque ele precisa tanto se sentir que é o melhor. E ora, irmão, quem se sente que é o melhor, já não é o melhor, porque Provérbios vai dizer que os lábios dos outros te louvem, não o seu próprio. Tem vezes que nós, como pastores, precisamos chegar e defender a nossa posição, porque as pessoas muitas vezes não nos respeitam, mas a gente não precisa ficar defendendo nada, não. Você é amado por Deus. E aqui, olha só, o Espírito de Deus hoje habita em você. Olha só o que Jesus diz, em João capítulo 14, versículo de número 23. Respondeu Jesus, ele vem falando aqui que ele vai deixar o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai ficar com eles, que é o conselheiro. E agora no versículo de número 23 ele diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo mora dentro de você, mora dentro de mim. Glória a Deus. Irmãos, prestem atenção, como essa palavra ela é o manancial das nossas almas, a riqueza do nosso coração. A gente não precisa ficar olhando para as mãos de Deus, os presentinhos, bênção, todo mundo quer ser abençoado, eu também quero, mas eu quero te dizer a maior bênção que Deus está te dizendo hoje: Deus mora dentro de você, o Eterno vive dentro de você, o Espírito Santo vive dentro de você, e pela presença bendita do Espírito de Deus,
O Pai Jesus mora dentro de você. Agora eu te pergunto: merecemos isso? Não. Somos merecedores dessa graça? Não. Então, Jesus, Ele te chama hoje. Talvez você diga: mas eu já aceitei Ele um dia, pastor. Talvez você aceitou para trabalhar na obra dEle. Mas hoje eu quero te afinar esse conceito no seu coração. Ele te chama para que você tenha um relacionamento de primeira mão com Ele. Para eu concluir, quando você tem um relacionamento de primeira mão com o Mestre, o seu rosto vai brilhar. O seu rosto vai brilhar. A sua vida vai brilhar. E aí, porque o teu rosto brilha, a tua vida brilha, há uma unção que extravasa de você, você acaba trabalhando para Ele sem perceber, porque onde você passa, fica um rastro de bênçãos, de graça, de unção e de poder. E aí as pessoas dizem: que maravilhoso que é, por exemplo, a Ellen está na minha casa, que maravilhoso que é a Neuza está na minha casa. Por quê? Porque quando a gente desfruta de um relacionamento de primeira mão com Ele, a gente se alimenta dEle. E olha só o que Jesus disse aqui, volta um pouquinho para mim, em João 6,57. Olha só, João 6,57, o que diz? João 6,57. A última frase de João 6,57. Vamos ler o versículo todo. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, por minha causa, viverá. Aquele que se alimenta de mim, aquele que come de mim, aquele que se nutre de mim, vive por mim. Quando eu tenho essa afinidade de primeira mão, na horizontal com o meu mestre, e quando eu entro na tenda como Moisés, e quando eu saio da tenda, o meu rosto brilha, a minha vida brilha, e onde a gente vai, as trevas são denunciadas, caem por terra, e o nome do Senhor é glorificado. E aí sim a obra de Deus começa a ser feita, e aí sim Deus começa a atrair as pessoas, e aí sim tem sentido de se fazer alguma coisa. Por quê? Porque estamos vivendo da forma que os apóstolos viveram. Lembre-se, amado, antes do seu trabalho, Deus quer a sua intimidade. Antes das suas obras, Deus quer o seu coração. Antes dos seus dízimos, Deus quer a sua entrega total, incondicional e apaixonada por aquele que somente te ama. Lembre-se, na semelhança de um bebê, Ele te ama porque Ele te ama. Hoje Ele te ensina, e amanhã você vai poder dar a Ele respostas desse amor. Amém? Vamos nos relacionar com o nosso Mestre bendito, como Ele fez com os 12? Eu queria estar ali, mas Deus me escolheu para estar aqui. Então eu quero nessa noite convidar o Espírito de Deus, para que eu possa estar vivendo Jesus Cristo em toda a dimensão. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor, e gostaria que você agora pensasse sobre tudo isso que eu te disse, e eu quero te deixar um desafio aqui. Como tem sido a sua vida para Deus? Como tem sido? Você tem sido um ativista de Deus? Alguém que só faz e 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 tá oco? Ou que dá oferta e dízimo e dá e dá e dá e tá oco? Você tem sido assim? Você tem sido alguém que realmente, sabe, se preocupa só em fazer, ou olha a igreja pelo que os outros fazem? Eu quero te dizer, Jesus hoje te chama
a alinhar, a afinar o instrumento do seu coração. Jesus quer que você esteja com Ele, abraçado a Ele, sendo nutrido por Ele, vivendo em prol dEle, porque nessa dimensão, quando você se alimenta dEle, por Ele você vive. Essa será a maior prova para você, que o Pai está morando dentro de você, que o próprio Jesus está morando dentro de você, que o Espírito Santo estará vivendo dentro de você. E quando você vive dessa dimensão, meu irmão, pode vir o vento que for, pode vir a fofoca que for, pode vir o que for, você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você vive dele, você não precisa provar nada para ninguém, você é nutrido por Ele, e você se torna um galho nessa videira frutífera. Aonde você vai, abençoa. Aonde você encosta, abençoa. Onde você toca, abençoa. O que você faz? Abençoa. Por quê? Porque dele emana bênção sobre bênção aonde você for. Como tem sido a sua vida? Você tem vivido nessa dimensão? Não. Então eu queria hoje te convidar a você parar, aprumar o seu coração. Quem sabe tirar aí um final de semana especial, onde você vai dedicar esse final de semana somente a Jesus. Durante muitos anos da minha vida, eu dedicava os meus domingos e alguns sábados somente para mim e para Jesus, antes de ser casado. Hoje, eu amo ficar em silêncio e dedicar algumas noites, algumas madrugadas, muitas vezes somente para ficar contemplando Ele, me lembrando das grandezas e dos feitos dEle, porque eu quero estar com Ele. Quanto mais nós nos alinhamos ao lado dEle aqui, mais os propósitos dEle são alinhados dentro de nós, mais o nosso rosto brilha, mais a gente faz a obra sem perceber que a gente está fazendo a obra. Por quê? Porque é a graça dEle sendo derramada abundantemente sobre nós. Quem por mim se alimenta, de mim vive. Jesus nessa noite te convida a se alimentar somente dEle e a estar junto a Ele, a estar com Ele, a estar ao lado dEle, deixando Ele ser o seu tudo e a razão da sua vida. Esqueça tudo, esvazie o seu copo, os protocolos da sua vida. Eu faço sempre essa oração: Deus, mostra onde está errado, eu quero começar de novo, eu quero ter uma experiência nova, eu quero ter uma dimensão nova, eu quero viver de novo essa festa real, onde eu sinto os anjos com as suas asas, onde eu veja o teu espírito brilhando, onde o teu fogo arda, porque eu sei que essa obra que começou um dia na minha vida, não vai acabar nessa vida, porque eu entrarei para a eternidade ao lado dele, para sempre, para sempre. Fique de pé e comece a orar, comece a alinhar o seu coração, enquanto o Ministério de Louvor faz essa canção. Vai orando, se você quiser vir aqui para frente, porque de repente fala: pastor, essa mensagem falou comigo, eu quero estar ao lado, eu quero estar ao lado de Jesus, eu quero estar ao lado do Espírito Santo, eu quero me nutrir dele, eu quero, vem aqui para frente que eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluias. Se essa palavra falou ao seu coração, pode vir, vem com humildade, vem com quebrantamento e vai orando enquanto você vem, vai dizendo: Jesus, eu refaço minhas alianças contigo, eu quero estar junto de ti, eu quero que o meu rosto brilhe, eu quero olhar para a cruz, eu quero olhar para Jesus. Sinta-se desafiado. Se você sente que Deus falou com você, pode vir, amado, pode vir, em nome de Jesus. Você sente que você tem que renovar os seus votos com Jesus, que você tem que alinhar o seu coração, você está fazendo muito e está vivendo pouco, eu quero te dizer que o autor da vida está aqui. Então essa é a noite de Deus afinar o seu coração,
Tem esse passo de fé. Que graça recebi por tua cruz, da morte me livrou. Pela cruz me chamou, gentilmente, cada rio que eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente, cada rio que eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, teu amor. Nesse da vida, de graça recebi por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, onde estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente, atraiu eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, teu amor. Aleluia. Me chama, Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, não se sinta constrangido. Essa mensagem que hoje prego é fruto de um desafio pessoal meu. Eu preciso estar mais diante de Jesus. A cada dia, eu sinto no meu espírito de falar mais uma vez. Tem muita gente aqui precisando de receber essa oração. Venha. Talvez você orou aí, mas dê um passo de fé. Muitas vezes a sua vida está oca, que nem um pau seco, sabe? Se furar, sai serragem, sabe? Sabe assim? Sai serragem. Deus quer te visitar. Deus quer te visitar. Eu queria te desafiar mais uma vez. Pastor, mas o que muda eu fazer a oração aqui no banco e vir à frente? Presta atenção. Muda tudo. Uma atitude de humildade. Você não vai ser nem maior nem menor por ter ficado no banco ou ter vindo na frente. Mas é uma atitude de fé. É como se você dissesse: eu preciso disso, eu recebo. Lembra que quando Jesus viu um homem com a mão mirrada, Jesus disse o que para ele? Estende a tua mão. Ele estendeu a mão, mas era mirrada. Como vai estender algo que é mirrado? Mirrado é isso, encolhidinho. Sabe aquela pessoa? Então quando ele estendeu, ele fez assim. E o resto quem fez? Foi Deus. A mão voltou. É assim. É assim. Quando Jesus curou o cego, falou: vai lá e se lava no tanque. Mas não podia curar sem se lavar? Essa atitude remete à ideia da humildade, de dizer: eu preciso. Então, de olhos fechados, eu sinto muita gente. Vem aqui que eu quero orar, mesmo do altar. Venha pedir: Jesus, eu quero ter um relacionamento de primeira mão. Quem nos assiste pela internet também, eu quero fazer essa oração para você. Eu quero ter esse privilégio de te abençoar. Você que sente que Deus está falando com você, venha que eu quero orar e encerrar esse culto.
e abençoar a tua vida e dizer: Senhor, alinha o coração dos meus irmãos, alinha. Você que não está conseguindo mais talvez viver esse relacionamento de primeira mão, em nome de Jesus, não se coloque constrangido nem envergonhado. Eu não estou te perguntando quanto tempo você tem de igreja, o que você faz. Eu estou dizendo, eu quero orar por você para que você tenha um relacionamento de primeira mão. Aleluias. Pai, em nome de Jesus eu entrego, Senhor, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Eu entrego essa palavra diante do teu altar e peço, Senhor, continua a falar ao coração de cada um deles, assim como do meu próprio coração, porque eu quero, Senhor, viver diante de ti um relacionamento de primeira mão. Me ensina a te ouvir melhor, me ensina a te compreender melhor, me ensina a te escutar melhor, para que de todo esse processo eu não somente seja um ouvinte, mas eu seja um praticante, porque eu quero, Senhor, alegrar o teu coração. Eu quero retribuir também com amor a ti, que me amaste tanto. Por isso, Pai, recebe a tua palavra que foi anunciada e recebe a tua igreja nas tuas mãos. É assim, Pai, que eu oro e os abençoo em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.